Olá de novo, gente. Bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas a mais uma formação de professores da Casa Fiat de Cultura. Eu sou Flávia Salvador, sou artista plástica e educadora na Casa Fiat. E hoje, como vocês já estão vendo, a gente vai falar de acessibilidade e inclusão. É um tema extremamente importante e a gente tem trazido definições e abordagens assim conceituais mesmo sobre o tema, para que a gente possa estar antenado com o que está sendo estudado agora e levar isso para a sala de aula. O primeiro episódio foi um pouquinho mais teórico, o segundo episódio vai ter um resuminho de teoria, algumas diquinhas e depois atividades. Mas como a gente sempre faz, vou fazer uma autodescrição. E vocês estão vendo que hoje tá eu, Bárbara Lempe e Hélio. Bárbara é a nossa especialista em acessibilidade da Casa Fiat de Cultura, por isso que ela está aqui, ninguém melhor do que especialista para falar. E como sempre, a gente tem que estar acompanhado do nosso intérprete de Libras, o Hélio. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, com óculos em formato de gatinho, óculos marrom, meio manchadinho assim. Tô com uma blusa preta com decote em V, de batom vermelho, e atrás de mim uma parede branca. O Hélio é um homem branco, de cabelos curtos, camiseta preta também, e atrás dele também uma parede branca. Vou deixar vocês com Bárbara, ela vai fazer sua autodescrição também, e ela vai finalizar o conteúdo que ela está apresentando, e depois eu retorno para trazer um pouquinho de algumas atividades, umas propostas de atividades que são bem leves, na verdade, para a gente abordar a acessibilidade e inclusão na prática com alunos de todas as idades. É com você, Bárbara. Oi, gente, tudo bem? Como a Flávia já me apresentou, eu sou a Bárbara. Eu sou museóloga, também historiadora da arte e também coordenadora não, mas eu sou responsável pela parte de acessibilidade, inclusão e diversidade da Casa Fiat de Cultura. E como o Flávio disse, né, a gente já está na segunda parte, na segunda aula sobre acessibilidade e inclusão em escolas e também para a vida toda. E vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, eu sou um pouquinho gordinha, tenho muitas tatuagens espalhadas pelo corpo, em torno de 48, tenho cabelo claro, médio, liso, e possuo um piercing no nariz, um na boca, e eu estou usando um óculos com aro vermelho. E continuando, né, um pouquinho sobre a aula que a gente estava passando agora, né? O segundo episódio hoje, um resumo da segunda parte agora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre dicas para uma convivência mais respeitosa, o que é capacitismo, como ele se define. Vamos passar um pouquinho sobre o que a lei diz do Brasil, né? Depois vai passar um pouquinho sobre atividades para falar de acessibilidade e inclusão na escola e no dia a dia, um pouquinho também sobre sensibilização e conscientização e brincadeiras para tentar e adaptar para todo mundo, para todas as idades. Nesse slide aqui, na primeira parte, eu já foquei um pouquinho mais sobre os, né, nos temas que fui falando um pouquinho sobre, e agora é um pouquinho mais sobre dicas de como ter uma convivência respeitosa. Como eu tenho frisado em todos os slides, nessa aula, né, em todas essas aulas, o mais importante é tratar como igual, né, tratar com respeito, ter um acolhimento, acho que é fazer as pessoas se sentirem acolhidas, ter uma atenção, cada pessoa tem um pouquinho da sua, né, o jeito, como é que eu posso falar? Cada pessoa tem uma... Gente, esqueci a palavra.
cada pessoa tem um jeito, né, de conversar, de se expressar, mas é o máximo possível da gente tentar tratar as pessoas como iguais, é conversar, interagir da forma que a gente faria com qualquer pessoa, escutar atentamente, prestar atenção no que a pessoa diz, sem interromper. Isso demonstra muito respeito, que às vezes a gente tem essa mania de se precipitar ou deixar a pessoa não concluir, não deixar a pessoa concluir o pensamento, né, a fala. É muito importante a gente oferecer uma ajuda, mas respeitar também a autonomia, o jeito que a pessoa tem, o tempo que a pessoa tem para fazer cada coisa. E se a gente perceber que a pessoa precisa de alguma ajuda, é bom perguntar para ela antes da gente começar a agir. E se a pessoa quiser fazer as coisas sozinhas também, tudo bem, a gente vai respeitar, deixa ela fazer do ritmo dela, né? É muito importante também a gente evitar os estereótipos que a gente às vezes vê uma pessoa com alguma dificuldade, alguma deficiência, a gente já faz alguma suposição sobre a habilidade, sobre a limitação, o que ela pode, o que ela não pode, como ela é, como ela não é. Então, é para evitar bastante mesmo o uso de né, o estereótipo. E para algumas pessoas que têm uma capacidade, uma cognição um pouco mais devagar, é muito importante usar, ter uma linguagem inclusiva, falar de forma clara, direta, evitar o uso de termos pejorativos e que possam soar indelicados. É muito importante também a gente estar atento ao ambiente, por exemplo, quando a gente está num ambiente público, ver se o ambiente é acessível, ver se tem, às vezes, uma pessoa que precisa de ajuda, ver se, às vezes, tem alguma coisa no chão que pode machucar uma pessoa, né, que está passando ali, algum idoso, uma criança, e ver se tem algo que pode facilitar a interação com as pessoas também. É muito importante ser paciente, às vezes sim, a comunicação vai levar tempo, dê um espaço para a pessoa se comunicar, se expressar, e às vezes também tem dia que a gente não está com paciência, às vezes a gente não está num bom dia, não custa nada, às vezes, chegar para uma pessoa do seu trabalho, um colega, né, uma outra pessoa, falar, olha, fulano, não estou legal hoje, não estou disposta para trabalhar, para dar essa aula, para conversar, entrar nesse tema, às vezes a gente está mais sensível, então é muito importante a gente estar aberto também para falar que não está tudo bem, né, para falar que pedir ajuda, é muito importante isso. É muito importante a gente tentar encontrar interesses comuns, tentar puxar uma conversa, que isso vai criando vínculos, né? Que assim, a gente agindo com respeito, empatia, a gente pode contribuir para um mundo muito mais inclusivo e confortável. Agora pode o próximo slide, deixa eu ver. Um pouquinho o próximo slide, como eu disse na aula anterior, o capacitismo é, é uma é um qualquer tipo de discriminação contra uma pessoa em função de deficiência, que pode ser definida como, né? De acordo com a Lei 13.146 de 2015, o capacitismo é toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. A gente tem essa, né, essa coisa de ver uma pessoa com deficiência e tratar ela, às vezes, com coitadismo, tratar ela como um super-herói, tratar as pessoas como super-humanos, né? Pessoas que não têm autonomia, exemplo de sofrimento, de pena. Isso é uma atitude capacitista, né? Capacitista, que a gente está negando, às vezes, a condição dela como uma pessoa também, né? A gente tá, a pessoa que capacitista, ela vê a deficiência como se fosse um defeito, né? E se não tem outras qualidades, apesar da deficiência, ele é um ótimo profissional, apesar da deficiência, ela é uma pessoa bonita. Isso é muito uma atitude muito capacitista, né? A gente tem que prezar sempre o uso da palavra pessoa,
Porque quando a gente omite essa palavra pessoa, né, quando a gente omite o fato que a pessoa é uma pessoa, a gente pode fazer parecer que ela está considerando só a deficiência dela e está ignorando todas as outras as características da pessoa, né? E aí eu disse que, né, sobre a palavra deficiência, não se deve utilizar a palavra deficiência como antônimo de eficiência, ao contrário da eficiência é ineficiência, e a pessoa com deficiência pode ser eficiente em muitas atividades. Não trate deficiência como um defeito, né? E é muito importante também não generalizar as pessoas com deficiência como iguais, como todas iguais. Assim como cada ser humano é um humano, as pessoas com deficiência também são únicas e têm uma história de vida particular. O próximo slide é um pouquinho falando sobre a lei, né? Cada dia a lei está sempre em constante mudança, então mais para frente vai ter a bibliografia, que tem alguns sites, o site do governo, alguns outros sites, né, de ONGs e outros sites específicos, tem um pouquinho essa parte da legislação, mas a lei, né, aqui no Brasil, ela garante os direitos sociais individuais das pessoas com deficiência, promovendo, assim, uma inclusão e acessibilidade, e algumas, né, citando algumas leis e algumas partes importantes aqui no Brasil, tem a Constituição de 1988, tem a norma brasileira de regulamento, norma brasileira regulamentadora, que é a NBR, tem a criada, que é pela Associação de Normas Técnicas. Então, por exemplo, em algum museu, os museus hoje em dia usam as ANBRs para questões de acessibilidade, como o vão entre as portas, espaço de corredor, alguns prédios, né? Os prédios públicos hoje têm que ter uma ANBR, que é a questão de uma rampa de acessibilidade. Isso tudo é pensado, né, nas pessoas com deficiência e até mesmo com alguns outros problemas de locomoção e, né, para casos do dia a dia. Tem a lei de cotas, que favorece a inclusão das pessoas com deficiência também no mercado de trabalho. Tem o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é abrangente também em vários termos de acessibilidade. Tem os órgãos também como a Agência Nacional de Saúde, o Ministério da Educação, que tem papéis importantíssimos, que garantem as informações sobre os planos, né, de saúde, que atendem as pessoas com deficiência. As universidades também, que estão atentos para esses órgãos, né, para que todos possam frequentá-los com a maior abrangência possível. Tem. E também, em 2015, foi promulgada essa lei, né, que fala que o capacitismo é crime, que pode prever de 1 a 3 anos de reclusão e multa, podendo ter reclusão seu período aumentado dependendo das condições em que o crime foi praticado. Mas o que é mais importante, não adianta ter um monte de lei, não adianta ter um monte, né, de órgãos, sendo que o mais importante é a gente trabalhar com a gente mesmo, que é mais importante trabalhar com a conscientização própria da sociedade, que isso é uma questão fundamental para promover mudanças, né? Que para a gente alcançar o objetivo, que é uma sociedade mais igualitária. E agora, a minha parte, que é um pouco fala muito, muita teoria. Agora tem um pouquinho mais da parte prática, que está com a Flávia, mas espero poder ter ajudado e estou sempre aqui à disposição para conversar. Depois a gente vai se despedindo, mas agora é com a Flavinha. Vai, Flavinha. Obrigada, Bárbara. Então, quando a gente foi conceber essa formação de professores, primeiro é muito emblemático a gente ter colocado a formação de professores sobre acessibilidade no mês que justamente celebra as crianças, os alunos de maneira geral, e os professores, né? Tanto que tem uma semana de folga para professores e alunos. Mas a Bárbara tem falado desde o início de que isso é uma coisa para o dia a dia. Então, qual que foi o nosso primeiro pensamento? É que a gente pudesse levar para a sala de aula
conceitos, ou seja, instrumentalizar. Tá certo, é uma parte mais teórica, às vezes é um pouquinho mais chata, às vezes é um pouquinho densa demais, mas instrumentalizar os professores. Tem muita informação na internet, sim, mas a Bárbara trouxe um condensado daquilo que está sendo discutido, especialmente entre as pessoas que necessitam de que as leis e que a inclusão e a acessibilidade sejam colocadas em prática. Ou seja, está muito fresquinho e a gente percebeu muito claramente que isso é um conteúdo que ele é muito dinâmico, que daqui a alguns anos, talvez isso mude, talvez existam novas tecnologias assistivas que revolucionem, né, essa inclusão, essa acessibilidade. Mas, quando a gente vai parar para pensar como abordar acessibilidade e inclusão com os alunos, a teoria não vai ser o que a gente vai levar para a sala de aula. Porque, às vezes, é muito abstrato para eles conseguirem entender, para eles conseguirem absorver. E, principalmente, quando você quer abordar acessibilidade e inclusão, e você primeiro prepara o professor para que ele consiga abordar dentro de sala de aula, mas quando ele vai abordar dentro de sala de aula, não é só porque a lei exige, mas é porque nosso objetivo, a função dos professores é justamente criar, trazer conteúdos, trazer conhecimento de forma que acessibilidade e inclusão não seja um problema. É tornar os alunos multiplicadores desse conhecimento e transformadores do futuro, das atitudes e das ações, das práticas sociais do cotidiano. E isso é muito interessante, que parece quase que uma escadinha descendente, né? Que cada vez mais que as crianças vão crescendo, elas vão se tornando mais parecidas com adultos e cada vez mais parecidas elas cada vez mais reproduzem preconceitos e dificuldades e, enfim, que os próprios adultos, que foram criados muitas vezes com conceitos diferentes, com conceitos, né, com hábitos capacitistas, com hábitos preconceituosos. Mas, então, o objetivo é propor atividades que façam com que essas crianças cresçam e não reproduzam isso. Que elas não venham se tornar adultos que reproduzem, que fazem piadinha, que usem termos pejorativos, que acham que de repente um professor não pode ser surdo, que acham que de repente um professor não pode ser cego, né? Que isso, querendo ou não, é essa suposição. Só de pensar isso, de fazer essa suposição, você já está tendo uma atitude capacitista. E aí, quando a gente foi lá, né, pensar nas atividades, a gente ficou discutindo várias coisas e é interessante que a gente pense atividades que falem de cada tipo de deficiência para que os alunos, os participantes, para a turma, ela perceba que essas deficiências, elas são diferenças que às vezes geram uma limitação, mas não impedem da pessoa com deficiência fazer parte, ser parte do grupo. E não é fazer parte da brincadeira, é fazer parte do grupo, de estar integrado ao grupo. Então, a gente pensou em instruções gerais, é uma série de atividades, mas essas instruções gerais são para tanto as atividades de sensibilização, quanto para as brincadeiras mesmo. De maneira geral, dividir a turma em grupos de 4 ou 5 pessoas, de 4 ou 5 alunos. E aí é interessante porque pode ser 4 a 5 pessoas, principalmente na parte da sensibilização. Porque, ainda que sejam atividades que lembrem brincadeiras de criança, mas todo adulto tem uma lembrança de brincadeiras parecidas, de atividades parecidas, então dá para ser usado também, ou seja, com qualquer público dá para ser usado.
O dividir em grupos menores é para que dê tempo para todo mundo experimentar ou a condição, né, como se estivesse vivenciando uma limitação, ou para experimentar ser o protagonista daquela brincadeira. Porque vai ter tanto brincadeira de sensibilização, em que você vai ser exposto a as dificuldades, quanto vai ter brincadeira em que independe se você tem uma condição de deficiência, se você tem uma deficiência, se você tem um transtorno, mas você tem a possibilidade de ser protagonista, de você participar ativamente da brincadeira. E aí, né, estabelecer um tempo de 10 minutos, mais ou menos, para cada atividade, para ela não se delongar, para não ser... E para cada um dos participantes poder brincar, porque se você for parar para pensar, se são 4 ou 5 pessoas, se cada rodada tem 10 minutos, então vai ali uns 40, 50 minutos de brincadeira ou de atividade, né? Depois de algumas rodadas, ou seja, depois de ter feito essas propostas, é muito importante, e aí é engraçado, porque quando a gente fala de capacitismo, o capacitismo, para mim, assim, ele é o pressuposto de que o outro não dá conta. E o capacitismo, ele é muito falado sobre o âmbito das deficiências. Mas quando você acha que uma pessoa idosa não tem capacidade para fazer uma tal atividade, quando você acha que uma criança não tem capacidade de realizar uma determinada tarefa de alguma maneira, em algum âmbito, isso também é capacitismo. Só que o capacitismo que a lei fala que é crime, é esse que gera uma atitude discriminatória e segregadora com relação às pessoas com deficiência. Mas essa proposta final, depois de todas essas rodadas feitas de brincadeira ou de sensibilização e conscientização, é legal sentar e com... A criança pode ser a menorzinha que for, por isso que eu estou falando isso. A criança pode ser a menorzinha que seja, mas ela tem capacidade de reflexão, sim. Ela consegue refletir, e quando ela pensa e que ela internaliza o que ela sentiu com aquela atividade, isso gera uma fixação sobre o conceito que foi trabalhado. Só que é uma fixação de uma forma não abstrata, né? Não é estamos falando sobre um conceito, mas sobre algo que ela vivenciou, sobre algo que ela sentiu. Tá dando valor à experiência dela, e quando você valoriza a experiência que ela teve, o sentimento que ela teve com aquela brincadeira, você está valorizando o que ela aprendeu naquela brincadeira. Então, depois, nessa roda de conversa, o que você sentiu? Será que o que você vivenciou nessa atividade mudou sua forma de pensar sobre o assunto? Te fez ver de uma outra forma? Será que é possível pensar um mundo mais acessível e mais inclusivo? Como? E aí, aquele momento, a criança adora fazer isso, eu acho sensacional. Aí eles começam a fazer propostas assim, sem dificuldade nenhuma, sem limitação nenhuma, né? Então fazem propostas de coisas absurdamente sensacionais, de tecnologias que nem existem ainda, de transformação de mentes, assim, mas é legal porque é a partir desses sonhos que tecnologias assistivas nascem, são a partir desses sonhos que atitudes diferentes ou preocupação, atenção sobre aquele assunto é fixado como algo importante, mesmo depois que você cresce. E aí, por último, né, sobre as atividades adaptadas, se perguntar, né, se elas foram divertidas, como foi participar das propostas, e fazê-los pensar. Então, tal brincadeira, será que essa tal brincadeira que a gente costuma fazer, tem jeito de a gente adaptar ela para que todo mundo participe igualmente? Aí, de alguma maneira, você colocar na mão deles a engenhosidade para trazer soluções para essas coisas que separam. E ver como que eles agirem, como que eles sendo protagonistas dessas ações, é importante. É importante eles pensarem, porque isso não é uma coisa que tem que partir de uma lei federal, isso não é uma coisa que tem que partir de... Porque isso é muito distante, é muito longe, e às vezes
além de distante e longe, é algo que dá a impressão de que isso não vai acontecer, não vai vir aqui para o meu dia a dia. Quando você propõe que eles pensem em brincadeiras e atividades que tragam, que incluam todo mundo, vocês estão dando a eles a consciência de que eu consigo fazer coisas que tragam acessibilidade e inclusão para qualquer pessoa. Então, vamos lá. Vou voltar no primeiro slide só para fazer um recapitulando. São 5 dimensões que a Bárbara tinha falado na primeira aula das deficiências, né? É lógico que isso é como se fossem uma separação para que elas sejam abordadas de acordo com as necessidades comuns que elas têm, mas isso não limita, né? Cada indivíduo tem a sua necessidade específica com a sua deficiência. Então, a deficiência visual, deficiência auditiva ou surdez, a deficiência motora e física, a deficiência intelectual e os transtornos globais de desenvolvimento, que aí entram os autistas, as crianças com altas capacidades, né, as pessoas com transtornos psicossociais. Daí, as propostas, elas foram divididas em 4, eu consegui juntar a 3 e a 4 em uma só, porque deu para atender mais de um grupo com uma atividade só. Então, a primeira atividade é o lanchinho às cegas, a segunda atividade, mercado desencontro, como se fosse um mercadinho ali da esquina, e o nome do mercadinho é Desencontro. A terceira atividade é uma brincadeira adaptada para fazer a gente pensar, que é o coelho sai da toca. E a última é isso incomoda, tira. E isso incomoda, tira, entra numa brincadeirinha também, porque criança, quando se sente incomodada com alguma coisa, ela não tem problema nenhum, ela vira e fala, não quero, tira. E a gente precisa aprender mais a respeitar isso, não quero, isso me incomoda, tira. Então, vocês vão perceber que são atividades extremamente simples, que não tem elucubração, não tem nada assim, nossa, descobri a lâmpada, né? Não. Mas é expor, às vezes, as pessoas a situações simples do cotidiano de maneira fácil, mas como se ele tivesse a deficiência, como se ele fosse a pessoa com deficiência. Então, lanchinho às cegas é o quê? Todo mundo vai estar de olho fechado para fazer um lanche. Você, professor, aí fica um desafio para todo mundo que está assistindo. Você já sentou, serviu um prato ou serviu um lanche, vendou os seus olhinhos e foi comer sem olhar? Gente, é algo absurdamente simples. Mas vamos parar para pensar? Estou de olho fechado, com o meu pratinho aqui. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para eu comer? Como que eu vou saber o que é que está no meu prato? Quais alimentos estão no meu prato? Então, quando você faz isso, você expõe a pessoa a essa condição, você está mostrando, peraí, então, de repente, ele precisa de... Vamos parar para pensar. Olha que interessante, aí a gente já começa a pensar. De repente, um prato muito cheio de design, com assim, um prato que seja difícil de você localizar onde está a comida dentro dele, talvez esse prato peça mesmo, né? A peça de louça. Talvez esse não seja um prato legal para uma pessoa com deficiência. E aí fica, nossa, olha, talvez o designer hoje, ele não pense nessas pessoas. Às vezes, de repente, pode ser um copo ou alguma coisa que seja difícil de pegar ou que seja difícil de localizar, enfim, né? Ou seja, a consciência espacial, ela é muito importante para a pessoa com deficiência, para o cego especialmente, né? Ou com a pessoa com baixa visão.
E quando você retira, você tampa os olhos, você é jogado a esses pequenos detalhes que a gente nunca pensou. Então, um lanchinho às cegas é isso, para fazer a pessoa estar no lugar, e não tem nada melhor para gerar empatia do que você fazer a pessoa não só imaginar, mas vivenciar uma situação em que ela se coloca no lugar do outro. O mercado desencontro, ele é um pouquinho parecido, uma situação um pouquinho parecida, mas o mercado desencontro tem um negócio que é muito legal. Em determinado momento da educação, principalmente, né, especialmente educação infantil, os professores fazem mercadinhos. Eles criam mercadinhos dentro da sala de aula para os alunos aprenderem a lidar com dinheiro, né? Aprender a dar dinheiro, aprender a dar troco, aprender a dar quanto que eu tenho que dar para pagar tal valor, né? Aprender a lidar com as cédulas, né, com os valores das cédulas. E quando ele faz esse mercadinho, ele também pode fazer o mercadinho para trazer esse conteúdo, fixar esse conteúdo, mas aí alguns dias depois que todo mundo já tiver fera no conteúdo, ele pode trazer esse mercadinho para eles experimentarem outra coisa. Que interessante, né? Como é que uma pessoa cega faz para diferenciar as cédulas? Como é que ela faz para diferenciar uma nota de dinheiro da outra? Né? Mas nesse mercadinho proposto aqui, é o seguinte, tem uma regra. Quando os funcionários escutam, os clientes são todos surdos. Então, as pessoas envolvidas, os participantes, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, eles vão precisar de inventar, de quebrar a cabecinha para encontrar uma comunicação entre a pessoa que escuta e a pessoa que não escuta. Como é que eles vão fazer? E aí? E aí, pode fazer depois o contrário. E o fazer o contrário também é muito legal para poder fazer as pessoas, fazer as crianças, os participantes pensarem, peraí, eu posso encontrar um atendente, um funcionário que é surdo. Como é que eu vou me comunicar com ele? É lógico que de certa maneira, é mais fácil, mas não tanto. Porque a gente sabe que tem alguns surdos que têm uma dificuldade com a escrita. E daí, como é que você vai fazer? Aí todo mundo já deve estar pensando, entra na mímica. Sim, tem essas coisas. Mas se expor ambos os grupos, tanto os funcionários, quanto os vendedores, quanto o caixa do mercadinho, expor as situações em que existe essa diferença de comunicação. Mas, e aí? Essa diferença de comunicação não torna a pessoa com deficiência incapaz de ser um consumidor e não torna ela incapaz de ser um funcionário, de ser um caixa, de ser um vendedor. Então, é justamente para pensar, poxa, no dia a dia eu posso encontrar essas pessoas, como que eu vou lidar? Que tipo de tecnologia que eu posso usar, que tipo de aprendizado eu posso ter? E aí é muito engraçado, né, que tem pessoas que são filhos de surdo, que aprendem a falar, né, que têm audição, que não têm a deficiência, e eles aprendem a língua de sinais rápido e cedo, tanto quanto aprendem a falar. E aí é interessante, né? Por que não existe um estímulo para a gente aprender uma comunicação, né, Hélio? Uma comunicação básica e simples, com língua de sinais, para o dia a dia. E aí, por que não? Coisa simples. Há um pouco tempo atrás, a gente está na geração, no contexto, né, das viralizações de vídeos curtos. Há um tempo atrás, viralizou uma atendente de um restaurante que fez questão de aprender sinais, porque todo dia um surdo ia ao restaurante fazer o pedido dele de um almoço e ele levava, ele nem almoçava no restaurante, ele pegava o marmitex dele e ia. E ela fez questão
de aprender os sinais para poder atendê-lo. A Bárbara, na primeira aula, falou uma coisa que é extremamente importante. Uma das coisas que ajuda, que faz, que é um ganho social mesmo, é quando você demonstra interesse em estreitar essa comunicação, estreitar as limitações, atender e fazer a pessoa ser acolhida. Então, quando você se interessa pela língua que o surdo usa, você está fazendo isso, você está valorizando ele como pessoa. E um pouco o mercadinho do desencontro é um pouco isso. E aí é uma coisa que é interessante. Bárbara falou dos cordões. Uma pessoa surda poderia usar um cordão de girassol, que é para uma deficiência oculta. Mas e se ele não tiver com cordão? E aí? Você vai ser surpreendido uma hora com uma pessoa que precisa de trocar ideia com você e que não fala a mesma língua que você, que é surdo, mas ele fala uma outra língua. E aí, como que vocês vão se comunicar? A intenção das sensibilizações é justamente isso, pensar, nossa, como que eu faria para me comunicar com tal pessoa? Nossa, como eu faria para receber, ajudar? Ou como que eu faria para ele estar aqui e não ser diferente em nada de mim? Aí entra num conceitozinho que todas as brincadeiras, todos os lugares, eles deveriam partir do pressuposto de acesso a todos e não fazer um projeto para depois pensar acessibilidade e inclusão para esse projeto. O início, os primeiros tópicos do projeto deveriam já estar inclusos acessibilidade e inclusão. Por isso que a educação para acessibilidade e inclusão era tão importante. E aí, terceira sensibilização, atividade para sensibilização, que é o coelho sai da toca. Coelho sai da toca é aquela brincadeirinha que são círculos desenhados no chão e a hora que alguém grita, coelho sai da toca, ele tem que pular de um círculo e cair dentro de outro círculo, né? Ele pula de uma toca para outra. Aí a adaptação, que é simplérrima, é o quê? Peraí, vamos voltar. Nem é adaptação. Aqui a gente vai fazer os participantes pensarem sobre as deficiências motoras e as deficiências intelectuais. Nesse daqui, na verdade, talvez o que seja limitante seria a surdez e a cegueira. Mas no caso de deficiência motora e deficiência intelectual, é interessante porque é uma brincadeira que todo mundo pode se divertir, que as pessoas não vão nem perceber que está diferente, ela só mudou um pouquinho a regra, mas para os participantes participarem, eles têm que estar ou com uma perna amarradinha, ou com um bracinho, e eles vão fazer a brincadeira de duplas. Então, são dois coelhinhos que vão sair de uma toca para outra. Como esses coelhinhos não vão conseguir pular, né, porque vai ser mais difícil por causa da dificuldade motora de cada um, então vai ter caminhos para eles saírem de uma toca para outra. Mas, como eles estão de dupla, um vai ter que ajudar o outro, porque de repente um está ali, tem uma dificuldade motora numa perna, né? Tem uma limitação motora, é amputado, como se ele fosse um coelhinho amputado. E ele vai estar com um coelhinho que não tem a patinha dianteira, que não tem o bracinho. E esses dois coelhinhos vão juntinhos passar pelo caminho, mas o desafio está aí. Esse caminho não é um caminhozinho fácil. É um caminho que eles vão ter que se ajudar muito para poder chegar na outra toca. E aí é justamente para sentir como que é ser ajudado por outro. E para sentir como que é estar no lugar de eu tenho uma deficiência motora. Como que é, o que é ruim quando eu tenho uma deficiência motora e a pessoa vem fazer comigo? Aí é o caso. Se empurra, se faz rápido demais, se falta gentileza, se falta cuidado, né? Que é uma coisa que Bárbara falou, né? Que são as práticas da gente lidar
com as pessoas com deficiência motora, e no caso da deficiência intelectual, é isso, não é gritar, não é dar comando berrando, não, é ser claro, é falar, dar tempo da pessoa entender, vamos, gente, é muito engraçado, eu vou até contar para vocês uma experiência que acaba que é um pouquinho isso, que é também um trabalho em grupo, em parceria, né? E uma última regra do coelhinho sai da toca é que se essa dupla não cuidar um do outro, então na hora que eles estiverem passando no caminhozinho, não tomar cuidado e o coelhinho cair para fora do caminhozinho, ele cai na lava. Então eles têm que cuidar um do outro, tem que ir devagar, tem que um falar para o outro. Você entendeu o que eu falei? A gente vai andar de tal maneira, você se apoia em mim de tal maneira. É justamente a parceria, cada um na sua diferença, para poder conseguir passar pelo caminhozinho e ir para outra toca. Se essa dupla não tiver cuidado e o coelhinho, um dos coelhinhos ou os dois coelhinhos caírem na lava, eles têm que voltar para a toca anterior para poder fazer aquele mesmo caminho até chegar na toca. Mas para pensar, aquela toquinha lá anterior já deve estar ocupada por outros coelhinhos. É muito uma brincadeira mesmo, né? Essa eu vejo que é muito até para criança pequena, porque criança adora o tal do coelho sai da toca. Mas eu já vi muito adulto jogando também. Mas estava falando de uma experiência, eu com a equipe da Casa Fiat, a gente passou a gente fez um treinamento, um workshop fora do espaço da Casa Fiat e teve uma atividade que foi muito isso. Se não houvesse uma escuta, o trabalho conjunto e entender o tempo de escuta do último participante, não conseguiria realizar a atividade. E no final das contas, vai ser isso que vai acontecer entre essa dupla de coelhinhos. Se eles não se escutarem, se eles não chegarem a um acordo de como que é que eles vão conseguir andar juntos para chegar na próxima toquinha, levando em consideração as limitações que eles têm, eles vão toda hora cair na lava e vão ter que voltar para trás. Né? É muito brincadeira. E aí vocês percebem que interessante, que assim, que momento que está falando ali que nós estamos abordando a deficiência tal. Não. É só como se fosse um desafio, um dificultador para a atividade. Mas poderia muito bem ter uma criança que tem alguma deficiência motora ou uma deficiência intelectual dentro de uma brincadeira acontecendo naturalmente na escola, na rua, na família, ou entre adultos e crianças, enfim. E por último, olha, ficou com a numeração errada, que pena. Isso me incomoda, isso me incomoda, foi pensando justamente sobre hipersensibilidades, e que às vezes a gente cai no erro de falar, nossa, mas como assim? Que frescura. E não é frescura. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender que pessoas do espectro autista, elas sentem, o cérebro delas tem um funcionamento diferente, que faz com que tudo seja um estímulo extremo. Elas são facilmente hiperestimuladas. Então, sentir a textura é mais intenso, sentir a textura de roupa é mais intenso, a textura dos alimentos é mais intenso, sentir os sons no entorno é mais intenso, como a Bárbara tinha falado, né? E ao mesmo tempo tem também o outro lado da hipossensibilidade, né? Que às vezes a pessoa não percebe que está se machucando, que está se mexendo de alguma maneira. Não estou nem falando do movimento de autorregulação, mas às vezes fica se cutucando e não vê que está se machucando. Mas o objetivo dessa atividade é fazer as pessoas entenderem que quando incomoda, incomoda. Não adianta você querer que a pessoa se controle ou que não ligue, segure a onda para aquilo. Isso não existe. E daí, são coisas simples. É preparar uma sala
ou uma playlist, alguma coisa assim, ou para fones de ouvido, né? Em que as pessoas vão ser expostas a barulhos muito altos, a luzes muito fortes, ou seja, a situações que agridam os sentidos dela, da audição, da visão, do tato e do paladar. E até poderia até do olfato, se quiser pensar em alguma coisa que tenha um cheiro. Eu não quis colocar alguma coisa de cheiro ruim, porque cheiro também é muito relativo, né? Às vezes o que é ruim para mim é gostoso para uma pessoa. E o cheiro que é ruim para todo mundo é um cheiro que ninguém vai expor, aluno e nenhum participante, né? A gente sabe de qual cheiro que a gente está falando, quais cheiros, né? Mas aí então, além dessa exposição, a som muito alta, a luz muito alta, botar roupas, então pegar, se a pessoa veste M, fazer ela vestir uma roupa P, ou uma roupa que tem aquela etiqueta que assim, que é insuportável, que pinica, colocar pedrinhas no sapato, dá para ela comer uma coisa que ela não gosta, dá para ela comer um alimento que é meio esquisito. Então, aí o exemplo que eu dei ali, um bolo solado, né? Que você fala assim, nossa, isso aqui não tá bom, dá aquela vontade de cuspir, né? Isso tudo para quê? Para poder fazer as pessoas perceberem que sim, a gente pode ser incomodado por a pedrinha no sapato. Eu falei, é mais porque, assim, às vezes as pessoas autistas têm muita dificuldade de encontrar, e olha, aí a gente volta para o design de alguma maneira, de encontrar sapatos que não incomodem, porque a gente, em geral, compra um sapato, o sapato, no início, ele machuca em um determinado ponto, e ele vai, com o tempo, laceando, e ele deixa de incomodar. O autista, ele não consegue esperar esse tempo do lacear para o sapato ficar confortável. E a pedrinha no sapato é isso, não tem jeito, eu não vou conseguir ficar, eu tenho que tirar agora. E é assim que ele se sente. A roupa muito apertada, a etiqueta que pinica, é assim que ele se sente. E é engraçado que quando você veste uma roupa que aperta demais, que chega até tirar o seu ar, é essa sensação que às vezes ele tem, e ele vai querer tirar. Então é respeitar a diferença, é respeitar como ele se sente, com o barulho, as luzes fortes. Aí é muito engraçado, porque se for, tem até, né, uma determinação de quantos decibéis que a gente aguenta e quantos a gente não aguenta, e essa questão do som, ela é tão grave e é tão potente que uma pessoa é capaz de desmaiar por uma exposição a um determinado nível de decibel, né? Mas a pessoa do espectro autista, ela sente como se aquilo fosse nesse patamar absurdo, muito alto. E respeitar essa limitação é algo essencial, mas muitas vezes, para a gente poder respeitar essa diferença, a gente precisa gerar empatia. E a empatia, às vezes, ela só vai acontecer quando a gente vivencia a situação. Mas o vivenciar a situação também tem um outro lado, que eu já tinha falado um pouquinho antes. Faz também, porque não é só, nossa, e coloca no lugar dele, ele não dá conta, aquilo incomoda, aquilo para ele é demais. Mas quando ele é exposto, ele começa a pensar, mas como é que a gente poderia evitar? Como é que eu poderia pensar um sapato que ele não machucasse logo, que ele fosse extremamente confortável, assim, que, tá vendo? Aí você pode estar também estimulando até uma mudança no tipo de comércio. Esse tipo de sapato aqui tem uma aceitação melhor por pessoas do espectro autista, ou por pessoas que têm dificuldade com sapato, ou pessoas que têm a pele muito sensível. Então, acho que é um produto que eu vou colocar na minha loja. Não é só para trazer a inclusão no sentido de, nossa, eles são pessoas com dignidade que merecem estar. Não é isso. Mas é também entender que são indivíduos que têm necessidades específicas, inclusive de consumo,
e que esse consumo só vai ser notado e atendido a partir do momento que você compreende qual que é a necessidade do produto que essa pessoa com deficiência tem. Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem, eu infelizmente não vou lembrar o nome da estilista, mas que ela se especializou em roupas para pessoas com deficiência motora. Então, ela tinha roupas que eram mais fáceis de serem vestidas por um cadeirante, mais fáceis de serem, e que não ficavam, por exemplo, quando a gente senta, a roupa enruga no nosso corpo, né? Essa roupa não, ela era cortada, modelada, costurada de forma que não produzia, que não criava essas rugas, e essas rugas em geral incomodam. Então, assim, é você olhar para o outro e ver que ele tem direito a certas a acessibilidade à inclusão, mas é uma pessoa que também tem necessidades de consumo. São pessoas que, como nós, consomem, né? Que têm seus objetos preferidos, os objetos que precisam, né, atendimentos específicos, enfim. Deixa eu ver. E aí, brincadeiras para tentar e adaptar para todo mundo. Eu acho que a gente já está caminhando para o fim, a proposta agora são só 3 brincadeiras. E brincadeiras para tentar e adaptar para todo mundo foi muito pensando em brincadeiras que a gente já conhece e que poderiam muito bem nunca ter segregado ninguém, se não existisse um preconceito que tenha sido ensinado para as crianças. Então, olhar o diferente como algo a ser evitado, isso é aprendido, porque uma criança, quando vê um pai ou uma mãe agindo de maneira natural, de maneira empática, de maneira educada, acolhedora com uma pessoa com deficiência, seja qual deficiência for, ele aprende com a atitude desse pai e dessa mãe. Então, ele também tende a ser uma pessoa que vai tratar com naturalidade aquilo ali. E a proposta dessas brincadeiras é que brincadeiras talvez muita gente tenha brincado, que elas sejam pensadas a acolher qualquer pessoa. Então, que bicho é esse? É lógico que uma ou outra a adaptação vai precisar de ser repensada. E aí, como eu falei no início, propõe para que o grupo pense que adaptação possa ser, que precisa ser feita para incluir alguém que tem alguma deficiência que vai limitá-lo a participar daquilo. Mas, de maneira geral, são propostas simples. Que bicho é esse? Gente, que bicho é esse? É tão simples. E a gente já fez tanto. E é uma brincadeira que, com exceção de uma pessoa que às vezes pode ter uma dificuldade motora, que tenha perda de sensibilidade, né? Talvez para ela seja difícil, mas a forma às vezes não dá para brincar. Mas enfim, que bicho é esse? É uma brincadeira de adivinha de olho fechado. É você dar mais uma vez aquilo, né? Dividir em grupos de 4 ou 5 participantes, colocar bichos de brinquedo, né? Não vai colocar bichinho de verdade, mas bicho de brinquedo na frente de cada um dos participantes, mas o participante só vai pegar esse bichinho na hora que for a vez dele. Quando for a vez dele, de olhinho vendado, e aí a gente pensa, se for uma criança cega, ela já vai sair na frente porque ela tem esse sentido muito mais desenvolvido. E talvez ela vai ser quem vai dar dica para quem está de olho vendado de como tatear para descobrir. Mas é isso, de tatear e descobrir. Que bichinho é esse? Os dinossauros são os mais fáceis, né? Mas que dinossauro que será? Que bichinho é esse? É um ursinho? Tem certeza? Será que é um urso? E assim vai indo. Às vezes uns insetos, né? Que bichinho é esse? É uma barata? É uma aranha? É uma formiga? Enfim, para no tato você descobrir. É brincar com sentidos e é um sentido que
em caso de ter uma criança com deficiência visual, ela vai estar sendo acolhida, ela vai estar sendo inclusa de maneira absolutamente natural e ainda vai ser professora, ainda vai dar dicas para os colegas participantes. Segunda brincadeira, silêncio, apenas imagem e ação. O engraçado dessa daqui é que é imagem e ação. Só que a imagem em ação cortando algumas possibilidades. Então, nessa daqui, você não pode escrever, você não pode desenhar e você não pode falar. É só a mímica, que aí inclui claramente uma pessoa com deficiência auditiva ou surdez. E ela vai ser, muito provavelmente, quem vai estar mais atenta, vai conseguir sacar do que está falando mais rápido e tá. Se ela vai dar dica, aí vai depender de como que é a competição entre os grupos lá. Mas é isso. É só através, estimular essa comunicação que vai além da fala e além da audição. E o professor aí no caso, não, o professor não vai ter, provavelmente não vai ter um jogo imagem e ação na escola, mas aí ele pode fazer cartõezinhos com os desafios. E o legal é que aí o professor também vai perceber, porque por faixa etária o desafio pode ser maior ou menor, e aquela turma também pode ir brincando dessa brincadeira com todo mundo, e chegar numa hora e tornando esses desafios mais difíceis. Então, assim, essa brincadeira que é um pouco mais voltada para deficiência auditiva e a outra brincadeira que é um pouco mais voltada para deficiência visual, mostra o quê? É só a gente parar e pensar na brincadeira e pensar soluções para que todo mundo seja incluído da mesma maneira e que todo mundo brinque da mesma maneira. E por último, seu mestre mandou. O seu mestre mandou, ele tá muito para a ideia de dar protagonismo para todo mundo, né? Então, mais uma vez, dividir em grupos menores, porque aí todo mundo vai ter tempo de ser o seu mestre. E o seu mestre vai ser aquele que vai dar a ordem e todos vão obedecer. São rodadas de poucos minutos, né? Sempre, para ser rápido, ser dinâmico, e até porque criança também não tem paciência. Aqui, essas brincadeiras realmente foram pensadas para crianças menores, mas justamente objetivando isso. Vamos construir já uma mentalidade de que ninguém fica de fora, independente de como você seja. Se os participantes tiverem dificuldade de dar ordens, né, de pensar numa coisa para dar ordem, para ser a ordem do seu mestre, o professor pode fazer uns cartõezinhos com ordens e chegar, né, ali com um bloquinho de cartãozinho, tirar, o seu mestre tira aleatoriamente um cartãozinho, seu mestre mandou fazer tal coisa. E aí, como eu falei, o objetivo nesse momento é que todo mundo tenha momento de protagonismo e não se sinta excluído ou não se sinta assim, tá participando, mas não participa integralmente. Não, ele é tão na vez dele, de ser o mestre, ele é tão seu mestre como qualquer outra criança. E é justamente isso. A ideia dessas 3 brincadeiras, que são muito simples, é a gente pensar as brincadeiras que os alunos brincam, que as crianças brincam, que a gente já brincou, como que elas poderiam ser de forma que elas não fossem excludentes de maneira nenhuma, que elas, ao contrário, que elas pudessem ter adaptações que trouxessem todo mundo para se divertir de maneira igual. Então, aqui então, a Bárbara tinha falado, né, de referências, de bibliografia. Hoje tem o acesso nosso à comunicação e à informação especificamente, ele é muito interessante, inclusive quando a gente segue perfis de redes sociais mesmo, do governo federal, do Senado, da Câmara, porque a gente acaba recebendo e vendo as atualizações sobre leis, as mudanças sobre as normas regulatórias,
né, sobre transformações, sobre obrigatoriedade da presença de determinadas. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, não era obrigatório a presença de Libras nas programações virtuais, agora já é obrigatório, graças a Deus. Então, assim, é legal para a gente também se manter atualizado, como eu tinha falado. Esse é um conteúdo que ele é muito dinâmico. E daqui a algum tempo, outras normas terão sido criadas, mas é sempre válido a gente estudar o que está acontecendo agora, para nesse momento a gente estar construindo essas pessoas que já vão ter uma mentalidade diferente sobre como lidar com as diferenças no futuro, né? E criar cidadãos mesmo, assim, que sejam muito mais agregadores, muito mais inclusivos e militantes, mesmo, não vou nem dizer militantes, mas assim, que se preocupam, que buscam que existe equidade entre as pessoas, né? E é isso. Eu agradeço muito o tempo que vocês estiveram aqui com a gente. Esperamos, eu e Bárbara esperamos que tenha sido um conteúdo que venha a agregar e que possa possa contribuir para a transformação e a melhoria e criar agentes transformadores também, agentes inclusivos e pessoas que vão transformar o mundo que a gente está, para que seja um mundo muito melhor para todo mundo. É isso, gente. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.